E aí, que bom que você está aqui. Bom mesmo, porque você vai chegar na frente de muitos profissionais que não sabem nem o que é a palavra diagnóstico e muito menos fazer um diagnóstico. Agora, para a gente aprender o que é diagnóstico e fazer um diagnóstico correto, a gente precisa aprender um pouquinho mais sobre ele, não é? Então vamos lá. Eu vou abranger nesse vídeo todos esses temas. O diálogo com a nossa cliente, a elasticidade do nosso fio de cabelo, porosidade, densidade, permeabilidade, textura e elasticidade. Ok? Vamos começar então. Quando eu falo sobre diagnóstico, eu lembro que quando nós vamos em um hospital, ou até mesmo fazer ali um exame de saúde, a gente passa por um processo de diálogo com o nosso médico. Com isso, ele vai tentar entender qual é a causa do nosso problema. Mas, professor, a cliente chega com cabelo saudável, precisa disso? Precisa. Mas por quê? Eu vou explicar para você. Às vezes, você está aparentemente bem, mas existe alguma coisa interna em você que pode ocasionar uma doença e você está ali sem imaginar que tem ela. E você vive com ela sem saber que está com a doença dentro de você. Até que chega um momento que essa doença realça em você e você fala, meu Deus, por que eu não cuidei disso antes? No fio de cabelo não é diferente. Fazer um diagnóstico começa pelo diálogo com a nossa cliente. Mas vem cá, como é que eu faço essa abordagem com ela? Gente, primeira coisa é importante. Você tentar produzir para ela uma tranquilidade no que você vai conversar. Porque você precisa entender qual é a necessidade dela. O diálogo entra, você conversar com ela dizendo, o que você deseja para o teu cabelo? Ela vai te explicar, eu quero o cabelo assim, 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 assado. Ok, então você consegue começar a compreender o que ela já imagina ao terminar o resultado do teu trabalho. Isso vai te facilitar a minimizar os seus erros. E olha que, muitas das vezes, mesmo você tendo um longo diálogo com ela, você ainda se sente um pouco inseguro. Por quê? Porque ela pode dizer para você que deseja um loiro acinzentado e, de repente, esse acinzentado não seria um loiro grafite ou um cinza muito escuro. É por isso que nesse vídeo que eu estou falando, eu vou tentar explicar para você de uma forma muito mais prática. Aonde você vai conseguir convencer ela e sentir convencido do que você vai fazer, será um trabalho de excelência. Quando eu falo em um cabelo acinzentado e um cabelo grafite, os dois não têm cinza dentro dele? O que diferencia entre um e o outro? A quantidade de pigmento. E você já aprendeu nesse curso sobre quantidade de pigmento, quantidade de cores, que vai de variações. Então, esse diálogo traz ali uma certa segurança para que você diga para ela quais tipos de tons de cinza que você deseja para o seu cabelo. E quando ela fala assim, eu quero cobertura de fio branco, você fala, ok, você quer cobertura de fio branco para manter o teu cabelo na cor que ele está? Você quer cobertura de fio branco para deixar ele mais claro? Ou cobertura de fio branco para escurecer mais todo ele? Porque dependendo da quantidade de porcentagem de fio branco que existe, você vai ter variações de cores, correto? Se um cabelo tem apenas 25% de fio branco, o cabelo dela está natural, mas ela não gosta da cor natural, ela quer escurecer ou ela quer clarear, de duas ou uma. Agora, se ela quer manter a cor do cabelo dela, mas ela quer escurecer o fio branco, então fácil. Você vai descobrir o tom de cor no cabelo dela e vai aplicar a cor exatamente a que tem naturalmente no cabelo. Se ela quer escurecer, você vai achar uma cor que combine com ela, que você indicou para ela que ela gostou. Se ela quer clarear, você vai aprender a fazer a aplicação de clareamento no fio de cabelo, independente seja com descoloração ou com coloração. Isso é muito importante. Agora, o diálogo, ele traz também a segurança na hora de você finalizar. É isso que você deseja? Ok, então vamos fazer o seguinte. Existe hoje, disponível na internet, o chamado anamnese. O anamnese, ele é um questionário onde você vai fazer algumas perguntas para ela e ela vai responder exatamente aquilo que você precisa ouvir dela.
Ouvir dela se ela tem algum tipo de coloração no cabelo já. Qual tipo de produto que ela usa, se nele contém metal pesado. Mas para aí, professor, eu não sei se o produto tem ou não tem. Se ela não souber explicar, então é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas e quero que você realmente seja expert no que você vai fazer. Quando se fala em metal pesado, a gente sabe que as nossas colorações, algumas delas não são compatíveis com esse tipo de produto. Essa ficha de anamnese vai te dar proteção ao caso de um cabelo estiver danificado e mesmo assim ela quiser fazer. Ah, mas se ele estiver danificado eu não faço. Ok, parabéns para você, mas ainda existem muitos profissionais que estão pensando apenas no dinheiro e esquecem do principal, que é a responsabilidade sua perante a sua cliente. Mas para que a gente possa realmente dar continuidade a esse diálogo, a gente precisa entender o que é elasticidade. Tá, elasticidade tem a ver com elástico? Sim. Ah, então assim, um elástico que eu prendo o dinheiro? Não. Então que elástico que você está falando, professor? Aquela elasticidade natural que o cabelo tem. Aquela elasticidade que você pega e ele não arrebenta. Quer ver como? Um cabelo, por exemplo, ele resiste até 20% do tamanho dele ao puxar ele. 20%. Se você fez um teste de elasticidade em 20% em média do cabelo e ele não arrebentou, significa que ele passou no teste da elasticidade. Isso te dá uma garantia de entender que o cabelo está saudável. Se você pega um cabelo que ele não está saudável, passou por um processo de alisamento, relaxamento, progressiva, entre outras situações, descoloração e incoloração, esse cabelo ele não tem essa elasticidade natural. Você começa a tentar fazer isso nele, ele arrebenta. Você, antes de fazer, você sente ele seco mesmo, assim, rígido, então ele não vai criar essa ida e volta, puxar e ele voltar ao formato natural. Esta elasticidade dá origem justamente por ele ter algumas cadeias, ou seja, algumas pontes chamadas de pontes de hidrogênio, como está explicando aqui, ponte de sulfetos e pontes de sais. A qualificação deles é simples: pontes de hidrogênio, pontes de sais e pontes de disulfeto. Esses três nomes qualificam o quê? A cadeia que forma o fio e faz essa elasticidade ir e vir. O cabelo que ele é um cabelo crespo, ele tem necessidade de uma elasticidade menor. Um cabelo que ele é liso, ele pode ter uma elasticidade maior, mas não significa que um cabelo crespo tem menor ou maior probabilidade de ser ou não resistente a um tipo de coloração ou descoloração. Isso é um outro tema. A elasticidade é para que você consiga compreender se esse cabelo está saudável ou não. Porosidade. Quando se fala em porosidade, eu sempre gosto de dizer que a porosidade ela precisa ser lembrada como se fosse uma lixa. Você pega um cabelo, tá? Uma quantidade X de uma mecha, e você começa a passar a mão sobre ele, e você sente ali um cabelo áspero, como se fosse uma lixa. E isso é um cabelo poroso. Isso é um cabelo que ele tem uma aspereza que não é natural dele. Aí você entende que um cabelo com uma porosidade ruim, quanto maior ele danificado, mais você vai sentir essa texturização de um cabelo áspero, como se fosse uma lixa. Um cabelo saudável, natural, ele não tem essa porosidade. Você pega, ele é um cabelo liso e com isso ele tem um formato cilíndrico com facilidade de escorregar aos teus dedos, ok? Vamos lá. Densidade. Quando se fala em densidade, a gente tem que entender o quê? Uma abrangência. Quantidade de fio de cabelo por centímetro quadrado. A densidade vai te ajudar também na questão da quantidade de produto que você vai usar. É isso mesmo. Desde aquela cliente que tem quantidade mínima de cabelo, até aquela cliente que tem uma quantidade muito grande. O cabelo, você não pode ser contabilizado ele apenas pelo comprimento, mas sim pela densidade que existe nele. Um cabelo que tem uma densidade muito maior necessita de maior quantidade de produto. Um cabelo que tem uma densidade menor, ele necessita menor quantidade de produto. Isso vai te facilitar na hora de preparar a tua coloração ou a tua descoloração. Permeabilidade. Quando se fala em permeabilidade, a gente pode entender algo que é permeável, fácil de penetrar
e impermeável, difícil penetração. O processo de um fio de cabelo ter uma facilidade de penetração de qualquer produto, seja ele uma hidratação ou até mesmo uma água, como uma coloração, uma descoloração. Um cabelo impermeável, ele tem maior dificuldade. O processo de um cabelo impermeável dificulta até numa descoloração. Agora, como é que eu entendo que um cabelo está permeável ou um cabelo está impermeável? É simples, o teste bem fácil de você entender. Pega um fio de cabelo, coloca ele sobre a água. Se esse cabelo ficar flutuando, significa que ele é um cabelo impermeável. Ele não consegue ter penetração de água dentro dele. Esse mesmo cabelo, ele desceu até a metade da água, significa que ele automaticamente está basicamente não totalmente impermeável, mas ele tem ali alguma permeabilidade que consegue penetrar totalmente algumas partículas dentro dele. E se o cabelo chegou a afundar totalmente, você vai entender que é um cabelo totalmente permeável. Aqui tem uma foto de um copo, onde você está vendo aqui as três funções. Um cabelo que é permeável, um cabelo que está mediando e um cabelo que ele está realmente impermeável. Essa facilidade de você entender vai te ajudar como? Simples. Na hora que você fazer uma coloração, você vai entender que esse cabelo requer um tempo maior de aplicação. Exemplo, um cabelo que ele está impermeável, ele precisa de agir com maior tempo para que a ação da coloração consiga penetrar dentro dele, justamente pelo fator dele estar impermeável. E aí você pode fazer, uma dica minha, lavar esse cabelo com um shampoo 7.0, pH 7.0, antes mesmo de você fazer a aplicação. Por que isso, professor? Porque quando você age com o shampoo pH 7.0, você ajuda o cabelo a ficar permeável. As cutículas começam a se abrir e com isso o cabelo começa a ter mais facilidade de penetração. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui um desenho de um cabelo, que ele está com as cutículas abertas. Por incrível que pareça, o meu desenho não é o dos melhores, mas dá para vocês verem aqui o formato de algumas cutículas com esse formato em aberto aqui. Essas cutículas ela têm maior facilidade de penetração de qualquer tipo de pigmento, ok? Então, esse formato aqui permite que os grânulos de coloração ou descoloração consigam penetrar melhor dentro do fio. E essa penetração ajuda também na fixação do fio. Por isso que é importante entender que, mesmo um cabelo que tem uma permeabilidade maior, ele vai ter uma fixação maior. Um cabelo que ele é impermeável, ele vai ter dificuldade de fixação tanto da coloração quanto da descoloração. Mas é importante quando eu falo para vocês do diagnóstico, porque na hora que você finalizar a química, essas cutículas ela precisa estar fechada, para o cabelo não vir dar continuidade de receber algum tipo de agente que vai danificar ele. Por isso que é importante sempre indicar uma pós-química que vai ajudar a fazer o selamento dessa cutícula e com isso ele vai criar uma película protetora ao redor desse fio, além de fechamento de cutícula, ele vai agir protegendo esse fio e criando ali uma barreira para que a coloração ou a descoloração não se perca, para que pigmentos não venham influenciar na cor desse fio de cabelo e esse cabelo continua sempre saudável. Esta é a função muito importante na hora do diagnóstico, quando você entende que precisa conhecer se o cabelo é permeável ou impermeável. Textura. Quando eu falo em textura, eu estou falando o quê? O cabelo ele tem um formato cilíndrico. Alguns cabelos, como os cabelos afro, ele tem um formato mais ou menos assim, dessa forma. Mas na maioria dos cabelos é um formato cilíndrico. Então, o que seria a textura do fio de cabelo? Formato cilíndrico, ele trabalha da seguinte forma. Um cabelo pode ser fino, tá? Médio ou um cabelo grosso.
Esse formato cilíndrico aqui, chamado de textura do cabelo, também pode influenciar na questão de você fazer uma aplicação de coloração ou descoloração. Por quê? Porque a coloração ela exige um tempo maior de aprofundação nesse fio de cabelo. Lembra que eu falei para você sobre a questão dos córtex? Dentro dele tem as macrofibrila, microfibrila e protofibrila. Quanto maior a textura é esse cabelo, mais difícil é a penetração desse fio e mais também demorado para preenchimento dessa fibra. Então, tudo isso também vai te ajudar a entender, olha, esse cabelo é um cabelo mais grosso, então significa que eu também preciso deixar mais tempo. Esse cabelo é um cabelo mais fino, então significa que eu tenho que deixar menos tempo. Ok, eu vou só dar uma pincelada sobre o que nós vamos falar mais na frente de descoloração. Sabe que quando eu vou fazer cabelos loiros, descolorindo, em algumas partes eu consigo fazer um diagnóstico entendendo que essa região aqui é uma região que contém fios mais finos do que o restante. Você não parou para perceber isso ainda? Então observa em algumas pessoas. Nessa região tem alguns fiozinhos mais finos. Aí quando eu termino de fazer a aplicação da descoloração em todo o cabelo, eu começo em partes retirar o papelote que eu fiz. E com isso eu percebo que essas regiões de cabelo mais fino, ele clareou mais rápido. Olha que interessante. Por quê? O cabelo é mais fino, a ação foi maior ou mais rápida, penetrou dentro das macrofibrilas, microfibrilas e fez com que o pigmento saísse com mais facilidade. E se eu deixar mais tempo, o que vai acontecer, professor? O cabelo vai derreter, gente. O cabelo simplesmente vai desmanchar. Então, isso é muito importante. Porque falar sobre a textura do cabelo, entender sobre esse formato cilíndrico dele, se ele é mais fino, ou se ele é mais grosso, ou se ele é médio, vai me dar segurança também na hora de preparar um cabelo para fazer uma coloração ou uma descoloração. Eu classifiquei aqui 4 tipos de cabelo: liso, ondulado, cacheado e crespo. Isso tem a ver na hora de fazer uma aplicação de coloração ou uma descoloração? Tem. Por quê? Um cabelo liso, ele vai do liso ao ondulado. O cabelo ondulado, ele vai do ondulado a um cabelo cacheado. E um cabelo cacheado é entre o cacheado e o crespo. E o crespo é crespo, bem crespo e mais crespo ainda, né? Vamos entender o seguinte, um cabelo liso, a tendência dele, na hora de você fazer a preparação das mechas uma por uma, é claro que é muito mais fácil, porque você vai conseguir preparar mechinhas por mechinhas facilmente e ela vai ficar ali depositada uma sobre a outra. Então você vai ter facilidade de tanto preparar uma coloração quanto descoloração e aplicar. Um cabelo ondulado, devido a essas leves ondulações, você pode ter uma maior dificuldade de aplicar e algumas mechas ficar sem ser colocado o produto nele. Por isso é importante na hora de você fazer o diagnóstico do cliente entender que ele é ou um liso, ondulado, cacheado ou crespo, para você também entender que pode também haver uma maior quantidade de produto, como eu vou falar daqui a pouco, ou de repente uma menor quantidade. O que eu quero dizer sobre isso? Fazer um diagnóstico, pessoal, é muito mais importante do que vocês imaginam. Sabe aquelas férias que você sonha em fazer? Sabe aquele carro que você tem vontade de ter? Sabe aquela casa que você quer comprar? Tudo isso vai depender desse diagnóstico. Ah, professor. Estava indo tão bem falando sobre colorimetria, agora você vem falando sobre motivação pessoal? Não, isso não é motivação pessoal, isso é realidade. Eu não estou aqui trazendo para vocês um curso de motivação, que você vai ter o melhor carro, a melhor casa, ou entre outras situações assim. Mas, se você tiver a consciência de usar a balança, como eu sempre falei desde o início desse curso, corretamente, os passo a passo que eu estou passando para vocês aqui, entender que o diagnóstico é importante para evitar erros, fazer da forma correta, diminuir o prejuízo em quantidade de produto jogado fora, isso vai fazer o quê? Sobrar dinheiro. Por quê? Se você não faz um diagnóstico correto e danifica um cabelo, a tua cliente pode te processar. Isso vai causar um transtorno para você, para ela, e sem contar que uma notícia má, ela corre, voa. Uma notícia boa, anda e devagar. Para uma pessoa falar bem do teu trabalho, é difícil.
Ela vai falar, mas com menor tempo do que uma outra pessoa que fala mal de você. Por quê? Quando se fala mal do teu trabalho por algo que você fez errado, o que vai acontecer? Automaticamente isso vai te trazer transtorno. Porque você vai ser taxado, carimbado por aquela pessoa que não faz um serviço de qualidade. É por isso que é importante o diagnóstico. Mas dando continuidade para a gente finalizar esse vídeo, eu quero dizer que o cabelo cacheado também, na hora de você fazer a separação das mechas, devido às pontes de hidrogênio, de sais e de disulfeto, elas podem também dificultar a fixação desse cabelo e algumas partes também pode ficar sem ser aplicado e pode ter ali um cabelo manchado. Uma coloração em um cabelo crespo também é difícil. Existem cabelos bem crespos que de repente você tem que ter uma facilidade de escovar ou alisar ele para depois você fazer uma aplicação de coloração. Porque pode ser que ele é tão crespo que não consiga penetrar a coloração ou a descoloração até na raiz onde você precisa. Então, tenha consciência que o diagnóstico é muito importante. Tenha consciência que fazer o anamnese ali, que é o texto que eu falei para vocês, que vocês podem encontrar na internet, baixar ali e fazer com o teu cliente é muito importante. Entender a necessidade do teu cliente também é importante. E aqui vocês estão aprendendo sobre colorimetria. Você será um expert em colorimetria. Vem comigo para o próximo vídeo.